dia, o que vem de dia, mas não é dessa forma. Não é como uma pessoa bem entende, não é como uma pessoa bem quer, não é dessa forma que a pessoa acha que deve viver. Não é assim. As pessoas não foram escolhidas para viver da forma como Deus quer. As pessoas foram escolhidas para viver como Deus quer, da forma como Deus quer, irmãos. Da forma como Deus entende. Como Deus bem entende, irmãos. Porque foi dito nessa noite, os nossos pensamentos não é como os pensamentos de Deus. Tem muitas pessoas vivendo aí como bem quer, como bem entende, como bem acha que deve viver. Dessa forma dá certo. Dessa forma que eu quero viver, e não é dessa forma. Não é dessa forma. É da forma que Deus quer, irmãos. É dessa forma, é como Deus quer. É como Deus acha que nós devemos viver. É como Deus acha como nós devemos viver, irmãos. Não é como eu quero viver. Não é da forma que eu acho que eu devo viver. É como Deus quer. E agora, Paulo é levado à rua direita. E lá, irmãos, a Bíblia diz que Paulo agora não podia ver mais ninguém, não podia se comover sozinho, não podia mais viver, porque quando ele é lançado, irmãos, quando ele é quebrado, quando ele teve um encontro, ele cai. E quando ele se levanta, irmãos, ele se levanta cego. Ele se levanta cego. Porque Deus queria, irmãos, Deus queria uma mudança na vida de Paulo. Deus queria uma mudança na vida dele. E com você não é diferente. Com você não é diferente. Sabe por quê? Porque você é um vaso escolhido. Nós somos vasos escolhidos. Nós somos vasos escolhidos, irmãos. E agora, não vivemos mais, mas Cristo viverá em nós. E a Bíblia diz que Jesus ele vai dar uma visão a Ananias e ordena que Ananias fosse até a rua direita, ao encontro de um homem por nome Saulo de Tarso, que agora não está mais, aleluia, com desejo de pedir ordem para perseguir o povo de Deus, estava orando. Olha, o homem que perseguia o servo de Deus, agora se encontra orando. É Deus que faz assim, irmãos. Porque para Deus não tem ninguém valente, não. Para Deus não tem ninguém valente, irmãos. Aleluia, não tem ninguém valente, não. Se ele tiver achar que deve quebrar, que deve, aleluia, humilhar, ele humilha, ele faz isso porque ele tem poder para fazer isso. Ele tem poder para fazer isso. E quando Ananias recebe a visão e a ordem para ir até Paulo
Tarso, Ananias ele ficou e temeu, porque ele sabia a história de Paulo. Ele sabia o que Paulo era. Ele sabia o que Paulo era capaz de fazer. Ele sabia que, aleluia, o que Paulo fazia. Aleluia. Mas Ananias não sabia, irmãos, que Paulo agora era diferente. Ele não sabia que Paulo era diferente. Ele não sabia que o perseguidor estava agora orando a Deus. Aleluia. E o Senhor lhe disse: Ananias, vá até a rua direita, vá lá, aleluia, e põe a mão sobre Paulo. Vá lá, porque aquele homem agora, para mim, é um vaso escolhido. Ananias, no momento, ele questionou: mas Deus, eu vejo a história deste homem. Este homem é o homem que matava o seu servo. Vai falar que ele agora é um vaso escolhido. Ele agora é um vaso escolhido. E Ananias foi lá e colocou a mão sobre Paulo. E essa escama que Deus permitiu caiu. Aleluia. Sabe o que Deus falou para Paulo? Sabe o que Deus falou para Ananias e para Paulo? Agora você vai ver. Todos vão ver. Aleluia. Quando ele vai padecer por causa do meu nome. O perseguidor agora seria perseguido. Agora seria perseguido, irmãos. Paulo agora ia sentir na pele quanto ele perseguia o povo de Deus. Para Deus, irmãos, aleluia, fazer uma pessoa que não tem nenhum valor a ser um vaso escolhido, tem que passar pelo processo. E muitas vezes o processo é desagradável. Então você tem uma escolha. Você tem uma escolha de tomar uma decisão. Aleluia, de querer mudar de vida antes que você passe pelo processo que Paulo teve que passar. O processo que Paulo teve que passar, irmãos. Aleluia. Quando chegou o momento de a escama cair dos olhos de Paulo, ele teve que passar pelo processo, irmãos. Paulo ficou sem comer, sem beber, até que Ananias fosse até o seu encontro para orar em prol da vida dele. E o que me chama a atenção nessa história, irmãos, que automaticamente Paulo, aleluia, quando Paulo recebe a sua visão, ele recebe também a presença do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Então, irmãos, não desista de pessoas que não têm nenhum valor. Não desista de orar por aquela pessoa que não tem nenhum valor. Que aquela pessoa que nós achamos que não tem nenhum valor, que a sociedade acha que não tem nenhum valor, pode ser um vaso escolhido. Que pode ser um vaso escolhido para levar o Evangelho às nações, para levar o Evangelho a outras pessoas, para levar o Evangelho a outra criatura. Quanto o nosso, aleluia, nosso irmão Júlio, o nosso irmão Pastor Barbosa,
teve que enfrentar para chegar o Evangelho até a nós. Enfrentaram muitas coisas, irmãos. Enfrentaram muitas barreiras para que o Evangelho chegasse até a nós. Porque desde a antiguidade, irmãos, nós éramos um vaso escolhido de Deus. Nós já éramos um vaso escolhido de Deus. Quantas vezes as pessoas olhou para nós e desprezaram, e achou que não tinha mais valor, que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, que nós não prestava, que nós não valia nada, e Deus dizendo que nós éramos um vaso escolhido dele.